E aí galera, tudo massa? Boa noite a todos e todas. Bom ter vocês aqui. Dando continuidade ao tema proposto, que é a tripartição de poderes, tripartição de funções de poder, né? Nós falamos um pouco do iluminismo, de Montesquieu, sua origem, da tripartição de poderes nas constituições brasileiras, e começamos falando um pouco do executivo e um pouco do legislativo, né? A ideia é que sejam vídeos curtos, que possam ajudar a levar conhecimento sobre diversos temas, né? Direito, história, geopolítica e outros temas como ideologia, partidos políticos, para as pessoas que não têm acesso a esse conhecimento, beleza? Então, hoje vamos aqui falar do Poder Judiciário. É importante saber que o Poder Judiciário ele se encontra do artigo 92 até o artigo 126, certo? Da Constituição Federal de 88, e a função do Poder Judiciário, a função básica, primordial, é dirimir os conflitos de interesse, ou seja, julgar as demandas civis, criminais, trabalhistas, eleitorais e assim por diante, certo? O mais importante a gente entender é como é que se dá a estrutura ou a composição do Poder Judiciário dentro do Estado brasileiro. No Brasil, nós temos no topo o Supremo Tribunal Federal, formado por 11 ministros, indicados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado Federal por uma maioria absoluta, ou seja, por 41 votos, certo? Então esse é o Supremo Tribunal Federal, que é o último grau de instância de recurso quando envolver uma questão constitucional, certo? Você pode ir até o STF, recorrendo lá desde a primeira instância até a instância final, que é o Supremo Tribunal Federal. E também tem competência originária para julgar crimes comuns de algumas pessoas com prerrogativa de foro, como presidente da República, deputados, senadores, durante o exercício do mandato. Abaixo do STF, na questão hierárquica, nós temos a Justiça Comum e 3 justiças especializadas. Na Justiça Comum, nós temos abaixo do STF o Superior Tribunal de Justiça, que é a terceira instância, certo? E abaixo do STJ, na Justiça Comum, há uma bifurcação. Nós temos a Justiça Federal de um lado e a Justiça dos Estados e do Distrito Federal do outro. Abaixo do STJ, na Justiça Federal, nós temos os TRFs, que são 5, né? São 5 tribunais regionais federais, e abaixo dos TRFs, os juízes federais. Esses entram por concurso público. Ainda na Justiça Comum, abaixo do STJ, nós temos os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. E abaixo deles, os juízes de direito, que também entram através de concurso público. Tranquilo? Já as justiças especializadas, nós temos 3. A primeira delas, Tribunal Superior Eleitoral, composto lá por 7 ministros. Abaixo do TSE, nós temos os tribunais regionais eleitorais e abaixo deles os juízes eleitorais, que normalmente são os juízes responsáveis pelas comarcas onde ocorrem as eleições. Beleza? Já na Justiça do Trabalho, abaixo do STF, nós temos o Tribunal Superior do Trabalho, abaixo deles os TRTs e abaixo os juízes do trabalho. Estes também entram através de concurso público. Já na Justiça Militar, a última das 3 justiças chamadas especializadas, nós temos abaixo do STF o Superior Tribunal Militar e abaixo deles nós temos os tribunais militares, certo? Nesse caso do STM, é importante saber que eles julgam crimes militares que digam respeito à função militar. Eles não julgam, por exemplo, quando um militar comete um crime comum, certo? Um militar que comete lá um crime comum, por exemplo, articular uma tentativa de golpe, participar da elaboração de uma minuta golpista, enfim, isso aí vai ser julgado lá pela Justiça Comum. Tranquilo? Para terminar, além do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário, nós temos na Constituição Federal, a partir do artigo 127, o que chamam de funções essenciais à Justiça. Não é um poder, mas são essenciais ao funcionamento do Poder Judiciário. São eles o Ministério Público, a Advocacia Geral da União, que advoga em favor da União, a Defensoria Pública e os advogados através da OAB, certo? Defensoria Pública, AGU e Ministério Público, eles entram também através de concurso público. Tranquilo? Essas são as ideias básicas, simplesinha. Quem quiser saber mais, vai lá no artigo 92 da Constituição do Poder Judiciário e desce até o 126 e do 127 em diante ver as funções essenciais da Justiça.
Amanhã a gente termina o tema da semana falando no ponto principal, que é a questão do artigo 142 da Constituição Federal e como os bolsonaristas entendiam que esse artigo 142 fazia com que as Forças Armadas ou o Exército fosse um quarto poder, um poder moderador que tinha a possibilidade de intervir no Poder Judiciário ou em outros poderes, o que na verdade não existe, não há essa previsão e a gente vai ver isso amanhã. Valeu, forte abraço, tchau, tchau.